Olá, galera do canal Papo de Futebol. O grande esperado dia, novamente entrevista com um torcedor fanático. O episódio tão esperado pelos inscritos do canal volta a ser exibido e agora com um torcedor fanático do Palmeiras. Estamos aqui com o Cláudio, um torcedor que dispensa comentários, torcedor que acompanhou o Palmeiras nos Emirados Árabes Unidos, foi ao Mundial Interclube de 2021, comparece em todas as partidas, quando pode, lógico, em São Paulo para acompanhar o Palmeiras, torcedor fanático, um torcedor que acompanha o Palmeiras sempre que pode em São Paulo. Estamos aqui com o Cláudio, obrigado Cláudio por participar da nossa entrevista no canal Papo de Futebol, episódio Torcedor Fanático. Agradecemos a sua presença e a primeira pergunta que a gente sempre fala aos nossos entrevistados: quando e como começou a paixão pela Sociedade Esportiva Palmeiras, fundada em 1914, 26 de agosto, no Salão Alhambra, em São Paulo. Salão este que fica na esquina da Praça da Sé com a Rua Direita, em São Paulo. Um clube fundado por italianos da cidade de São Paulo. Um clube que em suas cores são branca e verde, e também tinha a vermelha, mas devido à Segunda Guerra Mundial fora excluída do seu uniforme, mas nos tempos atuais é utilizada também a cor vermelha em seus uniformes. O Palmeiras, o Palestra Itália, Sociedade Esportiva Palmeiras, um time 10 vezes campeão brasileiro, um time tricampeão da América, um time campeão de um torneio importante em 51, considerado como Mundial Interclubes, um time 24 vezes campeão paulista, um time mundial, sul-americano e brasileiro, uma potência atualmente, o time mais organizado do Brasil, um time que caminha de forma concreta. Então, Cláudio, eu queria saber de você como e quando começou essa paixão pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Rapaz, você é uma enciclopédia, hein? Sabe mais do Palmeiras do que eu. Obrigado pelo convite. E a minha paixão, na verdade, começou... É até difícil lembrar porque eu era muito pequeno, né? Mas uma história interessante é que a minha mãe é palmeirense, né? Meu pai era corintiano. Só que meu pai, quando eu era menor, sempre foi um pouquinho mais distante de mim do que a minha mãe. Minha mãe sempre foi mais próxima. Meu pai trabalhava e eu lembro quando eu era pequeno, ele não dormia sempre em casa, trabalhando e tal. Então eu acabei pegando a paixão, entre aspas, da minha mãe. E acho que foi mais ou menos por volta de 91, 92. Eu tinha mais ou menos 8 anos. E aí eu comecei a acompanhar um pouco mais o futebol. E para ser sincero, eu não sei a razão que eu escolhi, mas eu acho que tenha sido a influência mesmo da minha mãe. E eu lembro que o primeiro time assim, que eu comecei a acompanhar foi por volta de 92, que tinha alguns jogadores como o Zinho, acho que já tinha sido contratado. Mazinho também jogava. Mazinho, tinha um jogador que eu gostava bastante, que ele era banco, mas eu gostava muito, que era o Maurílio. Sim, Maurílio. Gostava dele. Então começou por aí. Acho que tinha Edu, não sei se o Edu Marangon é dessa época, mas eu lembro dele. Também da época da Parmalat, o Edu Marangão, o Marangão era o 10. No início, né? Sim, Depois ele saiu. Sim. Então acho que não tem uma razão específica, mas acho que foi influência da minha mãe. A criança às vezes escolhe o time de uma forma meio aleatória, né? Esse time também de 92 tinha Antônio Carlos. Tinha Antônio Carlos, acho que recém-contratado. Tinha Antônio Carlos, Roberto Carlos também. Roberto Carlos, não sei se o Roberto Carlos chegou em 93, eu não tenho certeza. Mas eu acho que já estava por ali. Sim. E aí começou nessa fase aí, uma fase de seca de títulos. O time não ganhava há muitos anos. Sim, foi o começo de um projeto da Parmalat. Isso, o começo da formação de um time que viria a ser campeão. E foi vice-campeão paulista em 92. Perdeu pro São Paulo, afinal acho que foi 4-2 o último jogo. Sim, no Morumbi. Aí começou fez vários gols, eu acho, nessa época aí. E em 93 começou o grande arranque pro bicampeão paulista e bicampeão brasileiro. Exatamente. Ô Cláudio, queria saber com você, um jogo marcante no Palmeiras, você que acompanhou o Palmeiras nos Emirados Árabes Unidos, né? Em 2021, o Mundial Interclubes, que o Palmeiras perdeu a final por 2-1, um jogo
até um jogo bem jogado pela equipe do Palmeiras. Teve, né, chance até de levar a partida até para os pênaltis. Foi um jogo parelho, né, com lances capitais ali que o Palmeiras perdeu a final Interclube de 2021. Queria saber de você se esse foi o principal jogo que você acompanhou do Palmeiras. Não, não foi o principal. Acho que em termos de importância foi o principal, né? Mas em termos de sentimento e emoção, foram esses dois jogos aqui que eu tô com o copo aqui. Esse aqui, eu vou falar desse primeiro, porque esse aqui, Palmeiras e Botafogo, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. O Palmeiras era líder, eu não sei quantos pontos tinha de diferença pro Flamengo, se não me engano, que eu vice, eu acho. E esse jogo foi um jogo emblemático, porque o estádio estava lotado, e se o Palmeiras ganhasse esse jogo, embora matematicamente ainda não seria o campeão, mas era praticamente o final do campeonato. E foi um jogo muito duro, o Botafogo estava numa boa fase, engrossou muito, mas foi um lance bem bonito, assim, acho que o Moisés tocou pro Dudu, se eu não me engano, e o Dudu cruzou, eu não lembro se era o Dudu, sei que alguém cruzou e aí o Gabriel Jesus passou da bola, aí depois ele mesmo pegou a bola e cruzou e o Dudu fez um gol de cabeça. E assim, poucas vezes eu vi um jogador comemorar tanto um gol como eu vi nesse dia, assim. E foi uma extravasão total, extravasou, né? Foi um jogo que marcou bastante, foi 1-0 e tipo, no final do jogo todo o time se reuniu no meio campo e a torcida começou a gritar, é campeão. Foi um jogo muito marcante. Esse jogo aqui, Palmeiras e Cruzeiro, 2017, eu não lembro qual fase da Copa do Brasil, acho que era quartas ou semi, não tenho certeza. Foi aquele jogo emocionante dos 3-3? Foi no Palestra Itália, o Cruzeiro fez 3-0, era o primeiro jogo desses 2 jogos. E o Palmeiras no segundo tempo empatou em 15 minutos, fez 3 gols. Também foi um jogo bem marcante. Assim. Depois lá em BH o Palmeiras acabou empatando em 1-1 e acabou, não sei se foi 1-1 agora, acho que perdeu de 1-0, não lembro. Eu sei que nisso o Palmeiras acabou eliminado. Eu acho que foi um empate com menos gols do que 3-3. Eu acho que foi 1-1. Se não me engano. E o Palmeiras foi eliminado porque o Cruzeiro fez 3 gols. Exatamente. E o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em 2017. Acho que em cima do Flamengo até. Sim, e em 2018 foi em cima do Corinthians, o Cruzeiro. Acho que foi. E aí teve esses 2 jogos foram bem marcantes. Você que já foi mais Você já chegou aí no Parque Antártica, aí na Allianz Parque? Qual que é? O que você sentia quando ia no Parque Antártica? Como sente no Allianz Parque? Ainda tem aquela áurea do Parque Antártica? Já tem aquela lembrança ou mudou tudo? Não tem nada a ver com o antigo estádio, é outro estádio. A acústica é diferente, o conforto é diferente. A forma de acesso é parecida, mas mudou algumas coisas. O estádio é muito mais moderno, muito mais bonito. O estádio do Palmeiras antigo, ele chegava balançado, né? É até engraçado isso. Mas era um estádio gostoso também. Porque o estádio do Palmeiras sempre foi muito próximo ao campo, né? Isso traz uma emoção diferente pro torcedor, né? Mas era muito legal no antigo Palestra Itália também. Óbvio que hoje é muito melhor, muito mais agradável. Muito mais tem muito mais outras opções para o torcedor também. Tem restaurante, né? Virou uma arena, né? E tem mais espaço para a torcida, né? Acho que antes eram 32 mil e agora é 42, 41, alguma coisa assim. Chega quase a 43 mil. Então ficou muito melhor, com certeza. Não tem nem como comparar. Sim. Ô Cláudio, queria saber, você que conhece bem, né, o Palmeiras, na sua opinião, se você numerar, é difícil, hein? Numerar os 3 maiores jogadores, né, da história do Palmeiras, na sua opinião, quais seriam os 3 maiores? 3 mais importantes? Depois até vou passar uma lista aqui que eu achei que bem interessante para você até ir a gente bater um papo, mas agora eu queria saber na sua opinião quais seriam, né, os 3 maiores jogadores do Palmeiras. É bem difícil falar isso. Eu vou falar um porque de história que eu escutei, né? Porque eu nunca vi jogar. Talvez seja o Ademir da Guia. Acho que ele está entre os 3 porque a gente escuta, vê a história, né? Então, acho que ele está entre os 3. O outro que eu colocaria, que eu acho que também não pode ficar de fora, não só pelo jogador que foi, mas também pelo envolvimento que ele teve com o clube e tem com a torcida ainda, é o Marcos, né? Sim. Um cara que é torcedor fanático até hoje e foi decisivo em vários momentos
e só jogou no Palmeiras, né? Então, E jogou o Mundial Interclubes contra o Manchester United também. é. E jogou também. Eu acho que pensando na fase mais atual, pela quantidade de títulos, pela regularidade, pelo carinho que ele tem com o time, com a torcida, pelo comprometimento com o clube, eu colocaria o Dudu também. O atacante lá, É. o velocista, né? Eu colocaria o Também. Marcos, Dudu e Ademir da Guia. E o Scarpa, o que você acha do Scarpa? Como É como atualmente, o que você acha? Ele é um sim, não se decisivo? encaixa entre os maiores do Palmeiras, mas ele hoje faz parte de um grupo em que ele é um dos principais. Né? Deixa eu passar uma lista aqui para você dar uma opinião aí sobre cada posição, né, do Palmeiras aí, né? Nós temos no goleiro de todos os tempos, tá? Que é uma puxada da história de todos os tempos do Palmeiras. Goleiro Marcos, Leão e o Obedran Catanha, né? O Berdan Catani. Isso, o Obedran Catanha. O que você acha desses três? Qual É. você... Aí o Everton, né? Eu colocaria o Everton também. Qual que você... O Marcos, sem dúvida. O Marcos, Isso na aí sua pra mim opinião, é né? bem fácil. É, o Marcos. Nós temos aqui na lateral o Djalma Santos e o Arce, paraguaio. Não vi o Djalma Santos jogar, então eu vou no Arce. Nós temos aqui na defesa, olha que defesa colocaram: Luiz Pereira, Valdemar Fiume, o Djalma Dias e o Antônio Carlos. Olha, eu não vi dos 4 aí, acho que eu não vi 3 jogar. Mas eu não vou votar no Antônio Carlos porque eu acho que ele não teve tanta história no Palmeiras a ponto de ser escolhido. O Gustavo Gomes, você acha que seria um dos melhores zagueiros do Palmeiras? Ah, eu acho, mas eu colocaria ele, pelo que eu já escutei do Luiz Pereira, assim, Uhum. colocaria no mesmo patamar. Roberto Carlos e o Júnior, lateral também. Júnior, não lembro. O Júnior que jogou no São Paulo, jogou na Copa do Mundo. Ah, eu não escolheria nenhum dos dois, na verdade. Eu acho que o Júnior teve uma importância muito grande no Palmeiras, mas ele teve uma importância muito grande no São Paulo, então eu não escolheria ele não. Roberto Carlos também eu acho que eu não escolheria, ele não ficou muito tempo aqui, então logo foi para Espanha. Sim. Lateral esquerdo, eu não sei se eu tenho de cabeça um nome para falar, assim. É difícil. Esses dois aí foram os que eu mais também achei que se destacaram, né? Mas entre os dois, eu acho que eu colocaria o Roberto Carlos. Mas, assim, pra mim ele não está entre os Sei. melhores do Palmeiras. Vamos lá, Dudu, César Sampaio ou Mazinho? Ah, César Sampaio, né? Sampaio, né? Sampaio é um bom jogador. Nós temos aqui também agora Ademir da Guinha, Leivinha, Jair Rosa Pinto e Alex. Lembra o Alex? Lembro. Ah, Agora atualmente tem o Scarpa e o eu acho que Rafael assim, Veiga. seguindo a coerência, né? Acho que eu escolhi o Ademir da Guia como um dos 3 maiores, eu não poderia escolher outro agora. Sim. Mas a menção honrosa aí para Alex, porque realmente ele fez diferença. Agora a parte mais que o torcedor mais gosta, o ataque: Evair, César Maluco, Heitor e Edmundo. Olha, dentre esses, eu sou fã do Edmundo, mas eu sou fã do Evair também. E é difícil escolher, eu ficaria entre os dois. Eu acho que eu ia escolher o Evair só porque eu acho que o Evair era um cara matador, né? Fazia mais gols, né? E eu acho que ele tinha uma identificação talvez um pouco mais forte, não sei, no Palmeiras do que o Edmundo, na época. Veio na minha cabeça alguns jogadores aleatórios. Valdívia, o que você acha do Valdívia na história do Palmeiras? Cara, jogador importantíssimo. Ele acho que resgatou a vontade do palmeirense de assistir um jogo, de ir ao Sim. estádio. Ele foi um ídolo naquela época, né? O Valdívia poderia ter sido muito mais do que ele foi, né? Porque realmente ele se escondia nos treinos, não ia treinar direito, era um cara que não era tão comprometido fisicamente e com o grupo, né? Mas a qualidade técnica dele é absurda. Quem ia no estádio e ficava vendo o aquecimento dos jogadores se espantava com a... O El Mago, né? Ele tinha um controle de bola, um domínio impressionante. E era muito gostoso você ir assistir um jogo do Palmeiras e vendo o Valdívia. Sim. Outro jogador que vem à minha mente, Marcos Assunção. Marcos Assunção, ele Importante foi naquela época... Copa do Brasil que o Palmeiras ganhou em 2012, 2012. Felipe contra o Coritiba. Foi o ano do rebaixamento, né? Cara importantíssimo. Praticamente ganhou a Copa do Brasil sozinho. Que era o Fazia atacante, gol era o de falta, Betinho né? do Palmeiras. O Betinho jogou só a final, na verdade. Ele chegou depois.
Mas o Palmeiras tinha o Luan, jogadores tecnicamente mais fracos, né? Sim, Um tal de Mazinho, que não era o volante, era um atacante. sim. É, Mas o Marcos Assunção, se ele não estivesse naquele time, o Palmeiras não teria ganhado. agora eu vou passar para uma outra posição, que é o técnico. Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo ou Filipão? Abel Ferreira, agora eu quero que você coloque para mim. Se o Abel Ferreira, Filipão e o Luxemburgo e esse outro técnico, Oswaldo Brandão, qual você acha o mais importante técnico da história do Palmeiras? Você pode citar dois também, se você quiser. Ó, o mais importante, é até difícil falar. Eu acho que dentre esses três não dá nem para falar quem foi o mais importante. Porque o Luxemburgo, ele devolveu a alegria de ser palmeirense. Ele trouxe os títulos que estavam em falta. E ele coordenou um time que era um time monstruoso, né? Aquele time 94, 93. Bicampeão brasileiro. Eu não sei se 96 era o Luxemburgo. Sim, da máquina do 100 gols. Então, Sim. assim, ele foi fundamental para resgatar essa vontade, voltar a ser um time de destaque no cenário brasileiro. Então, se o Filipão você coloca aí dentro. O Luxemburgo é esse. É o Luxemburgo. O Filipão foi importante porque ele trouxe um título que todo mundo queria, que era a Libertadores. Sim. Além de ter ganho também outros títulos, né? Ganhou o Mercosul 98. E Copa do Brasil, acho que Copa do Brasil 98, se não me engano. O Brasil, Palmeiras. Eu acho que foi 98. Copa do Brasil, Palmeiras 98, conquistou 2012, 2015 e 2020, 4 títulos. O Filipão conquistou 2 Copas do Brasil, em 98 e 2012, um Brasileirão em 2018. Exatamente. Uma Libertadores e eu acho que tem mais título que eu não lembro. A Recopa foi em 2022 com o Abel Ferreira. 98 é o Mercosul, Copa Libertadores. 99, 2020 e 2021 Palmeiras. Eu acho que assim, em termos de duração, de durabilidade, apesar que o Abel Ferreira só está 2 anos, né? O Luxemburgo e o Filipão talvez tenham ficado mais tempo no comando do Palmeiras. Então não dá para falar que o Abel é maior, mas com certeza não dá para falar que ele é inferior. Então acho que o Luxemburgo e o Filipão e o Abel estão no mesmo nível. Eu colocaria o Filipão e o Abel um pouquinho acima só do Luxemburgo, mas eu colocaria eles muito próximos. Veio à minha mente esse time de 96, devemos citar alguns jogadores ali. Djalminha jogou no Palmeiras, você não incluiria ele entre os grandes do Palmeiras, de Djalminha? Eu incluiria porque ele foi um dos jogadores mais espetaculares que passaram aqui. Só que assim, ele ficou um ano no Palmeiras, né? Não ganhou muitos títulos. Eu não acho que ele está entre os melhores do Palmeiras. O Rincon? Também não, até porque o Rincon ficou pouco tempo. Logo ele foi pro Corinthians. Eu acho que a história do Rincon com o Corinthians é muito mais forte que a história dele com o Palmeiras. Eu queria perguntar para você também, o Cláudio, sobre essa experiência nos Emirados Árabes. Você foi acompanhar o Palmeiras no Mundial Interclubes, qual foi a sensação, o que você sentiu? Como é que foi esses bastidores? Você podia contar alguma coisa? Foi legal, foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu vi um país, que é um país pequeno, né? Com um mar de palmeirenses, né? Porque a torcida inglesa praticamente não compareceu. A maioria dos torcedores do Chelsea eram árabes que estavam lá, já torciam, moram lá. Então, assim, foi uma alegria muito grande, porque todo canto que você ia, seja em Dubai ou Abu Dhabi, onde foi o jogo, você via palmeirense cantando, se divertindo. E foi muito melhor ainda por ser onde foi, né? É um país muito tecnológico, desenvolvido, tem muita atração, né, por turista. É um país que é voltado para o turista, né? Principalmente quando você fala de Dubai e Abu Dhabi, né? Os outros estados dos Emirados Árabes não são tão turísticos. Mas nesse sentido de conhecer uma cultura nova, de estar num ambiente onde praticamente a torcida era de um time só e curtir mesmo um país novo, né? Acho que foi muito interessante, foi uma viagem histórica. Você acompanhando o jogo, aquela final Chelsea e Palmeiras, dava pro Palmeiras levar para os pênaltis? Ou a diferença era muito entre os elencos? No primeiro tempo, até que a diferença, o Palmeiras conseguiu controlar um pouquinho mais. A diferença era grande, tecnicamente. De time, nem tanto. Tecnicamente era. Então, assim, no primeiro tempo, quando o Palmeiras ainda estava com físico 100%, um vigor, o Palmeiras conseguiu parar e poder ter feito até gol. Tá? Perdeu chance que não deveria ter perdido.
Agora, no segundo tempo, houve uma queda física importante. Então, eu achei que o Palmeiras, somente a partir dos 15, 20 minutos, começou já se retraiu porque não estava aguentando mais a intensidade do time, do jogo, a intensidade que o jogo pedia. E aí foi para prorrogação. Eu até achei que o Palmeiras pudesse levar os pênaltis, mas a chance era pequena, porque o Chelsea no segundo tempo praticamente inteiro e na prorrogação ficou martelando, perdendo oportunidades. Só que assim, dava para ter chegado nos pênaltis, né? Tanto que o Palmeiras perdeu no segundo tempo da prorrogação, faltando 3 minutos. Um gol de pênalti, né? Um gol de pênalti, decidido pelo VAR. Então, eu acho que faltou um pouco mais de qualidade técnica para fazer a diferença e de talvez um jogador líder que pudesse ali controlar um pouco mais, dosar um pouco mais a emoção. Não sei. É difícil falar. Cláudio, eu queria saber o seguinte, quando o Palmeiras, em 93, naquele grande jogo contra o Corinthians, que o Viola fez o primeiro gol, imitou o Porto, né, no jogo de ida, e no jogo de volta foi 4-0 para o Palmeiras, 1-0 no tempo normal, depois mais 3 na prorrogação. Onde você estava aquele dia? O que você sentiu? Quantos anos você tinha? Onde você morava em São Paulo? Morava em São Paulo, eu tinha 10 anos na época. E foi uma emoção muito grande, né? Porque foi o primeiro título que eu vi. Eu presenciei em casa, né? Não fui ao estádio. E da forma que foi ainda, né? Goleado em cima do Corinthians. Foi melhor ainda, né? Então foi bem legal, foi emocionante. Ô Cláudio, eu queria que você deixasse uma mensagem, falasse alguma coisa sobre o Palmeiras para a gente encerrar a entrevista. Você gostou da entrevista? Você gostou de participar do canal? Sim, muito legal, obrigado pelo convite. Eu acho que o Palmeiras é um time, um dos maiores times do Brasil, um dos mais importantes. A gente não pode falar que é o mais importante, porque os outros times têm um papel importante no futebol brasileiro. Mas eu acho que o Palmeiras, seguindo nesse caminho, organização financeira, gestão do grupo, gestão de todos ali, departamento médico, departamento preparador físico, scout, toda a equipe por trás do time está muito bem organizado. Se mantiver esse padrão, eu acho que serão anos duradouros de vitórias. Sim, é um padrão que os outros times, na minha opinião, terão que alcançar, porque o Palmeiras vem numa crescente e não é um projeto que você olha e fala assim, uma hora isso aí vai cair. É um projeto que está bem sedimentado. E há um caminho para seguir. Exatamente. Então, Cláudio, muito obrigado pela entrevista, foi espetacular a entrevista, nós gostamos muito. Para encerrar, vou passar para vocês, olha que potência que é o Palmeiras, quantos títulos o Palmeiras tem. Vou passar para vocês título por título. O Palmeiras é campeão da Copa Rio Internacional em 51, tricampeão da Libertadores, 99, 2000, 2021, Copa Mercosul 98, Copa Sul-Americana 2022, 10 vezes campeão brasileiro, 60, 67, 2 vezes que tiveram 2 campeonatos, 69, 72, 73, 93, 94, 2016 e 2018, e está prestes a conquistar o 11º título brasileiro, agora em 2022. Copa do Brasil, tetracampeão 98, 2012, 2015 e 2020. Copa dos Campeões em 2000. Campeonato Brasileiro da Série B, que foram os 2 títulos do rebaixamento 2003 e 2013, onde o Palmeiras aprendeu muito, e Paulo Nobre foi muito importante na reconstrução do Palmeiras na época. Aí tivemos ainda o Torneio Rio-São Paulo, o Palmeiras é pentacampeão. Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo, o Palmeiras é tetracampeão. O Palmeiras é 24 vezes campeão paulista. E também tivemos 2 campeonatos paulistas extras na época, né? E o Palmeiras foi campeão em 26 e 28. Olha que história que o Palmeiras tem, hein? E é um clube que vem de uma forma concreta, né? Conquistando a cada ano um título pelo menos. Esse ano já foi campeão paulista, campeão da Recopa, campeão brasileiro, será agora, né? Então é uma potência, né? Do futebol paulista, do estado de São Paulo, brasileiro, sul-americano, os times grandes da América do Sul sempre estão tentando ver o que o Palmeiras tem, mas o Palmeiras tem organização, tem profissionalismo e tem uma equipe muito de alto nível, que é o Abel Ferreira e os seus comandados. Então, o Palmeiras está de parabéns, a entrevista foi excelente, quero agradecer ao Cláudio,
Continue me seguindo no Vista Papo de Futebol no Instagram. Continue deixando os likes, se inscrevendo no canal. Rumo a 3 mil. Muito obrigado.